Olá, tudo bem? Outro podcast é Moeda Imob, para você entender o poder e a importância do seu imóvel, ou seja, a sua moeda imobiliária. Esse podcast é para você que quer comprar, vender ou alugar o seu imóvel. Muito bem-vindo, eu sou o host desse podcast, Silvinho. Muito prazer você estar aqui. E aqui, como vocês sabem, eu trago especialistas para que você entenda mais sobre a moeda mais forte do mercado, que é o imóvel. E hoje, em Goiânia, em especial, um cara que faz muita diferença para o meu mercado. Isso é muito importante para mim e ele vai nos ajudar com isso. Estou aqui com o proprietário, CEO, diretor, dono da MyBroker, Ronaldo Dantas. Fala, meu querido, tudo tranquilo? Seja bem-vindo, irmão. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, meu querido. Cara, maravilhoso aqui poder compartilhar um pouquinho aí. Ronaldo, que honra, velho. Honra mesmo. A honra é minha. Eu poder chegar até você através dos nossos amigos em comum, Matheus Percussor, Clóvis Rey, Clovin. Um beijo pra vocês. Que honra ter você aqui. Parabéns por tudo que você faz pelo nosso mercado. Eu sou fã. Eu sou o seu fã. Sou fã da MyBroker, do projeto de vocês, dos resultados de vocês. Seja bem-vindo, suas primeiras palavras, velho. Obrigado, meu querido, pra mim, que é uma honra estar aqui com você. Principalmente falando sobre isso aqui que eu gosto tanto, cara, moeda, entender o mercado imobiliário como uma moeda. Isso aí foi uma das coisas que mudou o meu game, que mudou meu resultado, que fez com que, de fato, a gente tivesse esse crescimento tão exponencial aí, que a gente pudesse interferir tanto na vida das pessoas. Show. Ronaldo, eu sempre começo aqui, cara, com uma pergunta muito tranquila, uma pergunta muito leve. Quem é Ronaldo Dantas? Essa pergunta não é nada leve, né? Na verdade, se descrever é muito difícil, né? Mas, na verdade, eu sou casado com a Lorena, pai de 2 filhos. Eu tenho, como profissão, para mim, eu sou corretor de imóveis. Ainda, né? Quando eu chego lá no hotel, lá eu vou escrever lá corretor de imóveis, que é o que eu acredito que faço de melhor na vida. Boa. Ajudo outros corretores, né? A desenvolver, a poder expandir um pouco mais e ter um pouco mais de senso crítico para poder atender os nossos clientes e atuar nesse mercado, que é um mercado tão competitivo, que eu acho que ainda tem tanto para crescer, tanto para ser explorado, e ainda a gente não chegou no nosso ápice. E fui bancário antes, né? Que legal. Fui formado em gestão e vendas. Formado não cheguei a formar, na verdade. Eu fiz o curso de gestão e vendas, nunca peguei o diploma. Trabalhei em Uberlândia, morei em Uberlândia. Mesmo, cara? Que massa. No Tribanco, que é o Banco da Martins. Sim, Entrei Martins. lá como... Tem muitos amigos do Tribanco, cara. Que massa, o Tribanco é fantástico. Grande parte da filosofia da MyBroker eu adquiri dentro do Tribanco. Que massa, cara. Cara, assim, uma empresa que mudou a minha vida. Eu tenho grandes amigos lá no Tribanco mesmo, velho. De futebol, da época, de amigo, que legal. Não, e assim, eu sou... Martins é fora de série. Né? Fora de série. Dr. Laí Martins, ele é um cara assim que mexeu comigo, como eu entrei lá muito novo, fui representante comercial, depois eu fui consultor da Tricard, que é o cartão private label deles, que eu achava fantástico. Massa. Fui promovido lá para Uberlândia, virei o consultor itinerante, tive a oportunidade de viajar para 21 estados. Que massa. A partir de lá, lá eu adquiri muita bagagem. E lá, principalmente, a filosofia, né? O Kaizen, aprendi lá, esse crescimento contínuo e prolongado, educação. Lá, o Encontri, que eu tirei a Academia de Vendas. Que massa. Lá tinha a Universidade Martins do Varejo, sim, que era um EAD, um ensino à caramba. distância, isso em 2002, 2003. Pensa, a gente tinha um Palm Top que tinha que conectar na linha telefônica e você tinha 2 cursos que você era obrigado a ver. Se você não visse aquele curso, você tinha a obrigação, você não podia subir venda. Só pra você ter ideia. Que massa, velho. E o conceito da Martins, né? O conceito da Martins é fantástico. Eu vou até aproveitar. Sim, lógico. A gente vai para outro caminho aqui. Como que quando você se preocupa com o sucesso do cliente, isso faz com que você tenha sucesso. Porra. A Martins, ela é a maior atacada da América Latina. Então, eu não sei se ainda nisso aí... Isso aí já dá uma base boa. Ela já poderia ficar satisfeita nesse ponto. Sim. Mas o que ela começou a perceber? Ela começou a perceber que
as grandes redes, Carrefour, Pão de Açúcar, eles compram... Só um adendo, nessa época aí eu trabalhei na Ambev e na Start Química, lá em Uberlândia. Ah, é? E eles estavam começando a ir para lojas de bairro, lojas menores. Hoje é muito comum, naquela época não. Talvez seja o game deles hoje, né? Com a Amazon, essas logísticas essas lojas menores, dia por cento. Sim. E aí ele começou a perceber que o cliente dele estava sendo ameaçado. E ele não conseguia resolver o problema em si. Ele tinha que fazer o cliente dele crescer. Caso contrário, ele ia perder os clientes iam morrer. Ele ia morrer junto. Então o que ele fez? Ele falou, olha, você precisa crescer. O cara, mas eu não tenho dinheiro para crescer. Então eu vou bancar você. Ele fez o banco para poder fomentar o cliente dele. E aí o banco, em pouco tempo, acho que em 15 anos, o banco se tornou maior do que a Martins. Que massa. Na época que eu estava lá, aconteceu isso. E aí eles financiando a compra, financiando expansão, e aí depois o cliente tinha muito problema de cheque sem fundo. Era muito comum, né? Cheque sem fundo, caderneta, e ele não conseguia, aí às vezes quebrava o cliente, ele ficava com prejuízo também, mas ele perdeu um cliente, então o que ele falou? Olha, já que você não consegue bancar o seu cliente, eu vou bancar. Aí ele criou o Private Label, né, que é a Tricard, que era para financiar o cliente do cliente. E aí, Cara, a partir daí, véio. eu acho que em 5 anos, a Tricard ficou maior que o Tribanco. Então, olha só, cada negócio que ele fazia para poder ajudar o outro, não era nem o intuito dele, vou montar um banco. Não, ele fez o banco para poder fomentar o negócio dele. Aí depois fez administrador de cartão. Na época, quando eu estava lá, a gente tinha batido 1 milhão de cartão, na época. Um número, assim, fantástico. Então, um custo, né, por CPF que você tem ali. E aí eu já estava maior que o Tribanco, né, nessa época. Então, esse compromisso e começar a investir na capacitação do cliente, que é a Universidade Martins Varejo. Eu, como representante comercial, eu tinha que aprender sobre padaria, sobre iluminação de loja, sobre exposição de gôndola. Por quê? Porque quando eu chegava para poder atender o cliente, eu não chegava falando, olha, compra aqui tal coisa. Eu falava assim, cara, se você mudar a sua iluminação assim, você vai vender mais. E aí eu ganhava a confiança do cara. Por quê? Porque eu estava ali comprometido com o sucesso dele. Boa. Então essa filosofia foi a primeira coisa que eu adquiri. Achava fantástico. No banco lá era proibido usar gravata. Que massa. Naquela época era naturalzão, tinha que usar, né, velho? Aí foi até engraçada a história. Eu cheguei lá em Uberlândia para fazer um treinamento, né? Fiquei 2 semanas lá em treinamento. E aí um grande amigo meu, que hoje é do mercado imobiliário também, Diogo Silva, se tornou um grande amigo. Ele estava lá na recepção junto comigo. E aí ele tava todo de terno e gravata, e eu não tava. Eu tava de camisa dobrada, assim, né? De calça social e tal. Mas tava assim. Eu falei, puta merda, cara, eu fiz merda, né? Primeiro dia meu, novo pra caramba. E eu sem terno, sem gravata. Eu falei, nossa, cara, tinha que ter vindo ele, os dois esperando pro mesmo treinamento. E aí eu já fiquei sentido, assim, na hora que entrou o cara do marketing, eu não lembro o nome dele, mas é um diretor de marketing lá. Primeira coisa que ele falou assim, sua roupa não tá com nada. Aí eu falei, falou pro cara, né? Não falou pra mim. Aí eu falei, nossa. Ele falou assim, deixa eu te falar, a gente precisa se conectar com o cliente. Se você chega num cara do supermercado para poder atender ele desse jeito aí, o cara vai pensar que você vai tirar o dinheiro dele. Na hora ele já tirou a gravata, já tirou o paletó e tal. Falou, não, já se adaptou. E a gente percebia isso mesmo até nas feiras. Então quando a gente chegava nas feiras, para poder fazer a exposição ali, aí os bancos estavam todos de terno e gravata. Era obrigação, né, de usar terno e gravata naquela época. E a gente mais informal. Mais bem vestido, mais informal. Adaptando ao cliente. Adaptando ao cliente. A gente tinha muita acessibilidade ao cliente. Então, quando a gente chegava para poder fazer o atendimento, o cliente se conectava muito mais rápido com a gente. Então, assim, uma das grandes escolas que eu tive, isso em 2004. 2004 eu fui promovido para gerente de conta pessoa jurídica. Que massa. Para Rio Verde. Aí eu mudei para Rio Verde, saí de Uberlândia, fui para Rio Verde. Você chegou a morar em Uberlândia? Morei em Uberlândia um ano e pouco. Foi quando eu viajava o Brasil inteiro e vi também a dimensão do que significava o território nacional, né? Então eu via a diferença entre empresário e comerciante. A maioria das pessoas não consegue entender isso, mas eu chegava para falar assim, cara, você vai ter um cartão que vai comprar só na sua loja. E o cara falava, não, mas coloca aqui uma promotora. Eu falei, não, o cartão é seu, você não está entendendo. Eu estou financiando o seu cliente.
eu tô te dando a oportunidade de você crescer com zero de risco. Aí o cara não entendia. Cartão lojinha do Zé. Do Zé, só comprava no Zé, Só não no comprava. Zé. Tinha o Super Zé, né? Aqui em Goiânia tem o Super Zé. Comprava só no Super Zé. E não tinha opção de comprar em outro lugar. Em vez do cara entender que aquilo lá era um negócio, uma oportunidade dele crescer, ele falava, não, porque eu percebia, tinha a diferença do empresário e do comerciante. Sim. É o cara que abria ali e só transacionava. E Tava fazendo o dinheiro do dia. e como eu convivia com muitos empresários e muita diversidade, né? Então tinha cara que tinha uma visão muito alargada e tinha outros que tinham uma visão muito restrita. E eu analisando de fora, eu também comecei a ter essa percepção, cara, que o mesmo negócio, na mesma região, no mesmo bairro, com as mesmas oportunidades, alguém, cara, explodia e o outro não, porque era uma visão, questão da visão mesmo, era a forma como as pessoas enxergam as coisas. E aí depois em Uberlândia, eu fui gerente de conta pessoa jurídica, e gerente de conta pessoa jurídica, cara, o que você faz? Você compra ou vende dinheiro, né? Você compra ou vende dinheiro. O cara tá com dinheiro em excesso, você fala, cara, aplica comigo, eu vou te dar tanto de rentabilidade, você tá comprando dinheiro. Ou, cara, você tá precisando de dinheiro, ó, tô te vendendo dinheiro, meu dinheiro é tanto, a taxa de juros é tanto, vai valer a pena para você fazer isso aqui e tal. Então, se eu tiver essa visão também de comprar e vender dinheiro. Depois disso, eu vim para Goiânia. Você é natural daqui? Sou natural daqui. Comecei aqui em Goiânia, atendi o estado de Goiás, depois fui para Uberlândia, fui promovido para lá, fui promovido depois para Rio Verde, depois eu queria retornar para Goiânia. Quando eu retornei para Goiânia, passou um tempo eu fui desligado. Fui demitido. Do Martins. De lá, porque tinha acabado de vir para cá, eu meio que forcei a volta para cá, cheguei aqui, já tinha uns 4 assessores, 4 gerentes de conta pessoa jurídica, e aí eu acabei não me adaptando muito e fui desligado. Fiquei muito triste, né, na época, e depois eu passou um tempo, tentei outras coisas. Isso foi que ano? Isso foi em 2004, 2005, mais ou menos. E aí depois eu fui para o Unibanco. Eu já tinha uma experiência anterior na Credit Card, depois eu fui para o Unibanco. No Unibanco eu fiquei lá até o momento que o Itaú comprou o Unibanco. Eu tinha uma agência ali. Lembro da fusão. Uma agência era colada uma na outra, o Itaú e o Unibanco. Todo mundo da agência foi mandado embora. E aí, cara, montei outros negócio de licitação, tentei montar uma cópia do Twitter, essa é a história longa, depois eu conto, nem existia Twitter aqui no Brasil, mas foi quando eu tive contato com a internet, vi o poder da internet, isso em 2007. 2007, o YouTube era mato, né? Tinha acabado de ser vendido pro Google por $1 bilhão, que na época era dinheiro demais, hoje é dinheiro de pinga pro YouTube. Os investidores dessa linha startup, né? E o Google comprou o YouTube e desenvolveu. O Twitter ainda não estava aqui no Brasil, um amigo meu mostrou um sistema, né, o Twitter, como é que ele funcionava. Você mandava SMS, que não existia smartphone, você mandava o SMS, subia lá a mensagem, e a mensagem ficava no microblog que você tinha, era conhecido dessa forma. E aí ele replicou isso, a gente lançou, deu certo em um certo sentido, porque a gente conseguiu cadastrar mais de 20 mil pessoas pagando R$25 na época, usando o YouTube. Então foi quando eu vi aí a grande explosão do YouTube e aí como que o negócio acontecia. Mas ele não entregou o sistema. Então tive um problema, deu uma quebrada, fiquei devendo uns R$40 mil, tinha acabado de casar, e aí minha esposa um dia me liga e fala para mim, olha, tem um emprego aqui para trabalhar como corretor. Aí eu falei, 2008. Aí eu fui lá, cheguei para fazer a entrevista, já pronto, né? Aí fui de terno, gravata e tal, bonitinho, né? Igual todo aqui em Goiânia aqui também. Em Goiânia, na Polo Imóveis. Aí o gerente que chegou lá quando você vai para uma entrevista, você vai pronto para se vender, né? Aí eu cheguei lá já pensando, já tava craque nas entrevistas já, né? Aí o cara não deixou nem falar nada, cara. Só falou, cara, entra aqui, você vai ganhar dinheiro, você vai rachar, tal, não sei o que lá, papapá. Aí eu saí de lá. Foi a venda mais fácil que você fez. Não, eu nem fiz venda, né? Então. Aí eu saí de lá e minha esposa me ligou. E aí, como é que foi? Eu falei assim, eu acho que o pessoal lá tá desesperado. Aí ela falou assim, mas e você? Eu acho que eu tô mais desesperado que ela. acho que eu vou topar esse negócio. Aí eles são muito fortes aqui em aluguel e loteamento. Eles estavam começando 2 equipes lá para lançamento.
E aí ela falou, mas quanto que é o salário? Eu falei, não tem salário. Aí ela, como assim não tem salário? Eu falei, não tem salário. E outra, tem que pagar. Ela, como assim tem que pagar? Eu falei, tem que tirar o Cresce e tal. Ela falou, mas a gente não tem dinheiro, a gente tá devendo. Eu falei, não, mas eu acho que isso vai dar certo. E aí comecei lá, a gente ficou 4 meses, eu pelejando, cara, para entender o padrão do negócio, né? Já tinha uma certa noção de negociação, mais de apresentação, de prospecção de clientes, trabalhava muito duro. Só que o fechamento ali eu não conseguia fazer. Então, demorei 4 meses para fazer minha primeira venda. Depois que eu fiz a primeira venda, que foi uma parceria que eu fiz, acabei deslanchando. Aí o negócio começou forte. Eu fiquei até 2009, mais ou menos, no médio padrão. Depois eu fui pro econômico, veio Minha Casa Minha Vida, né? E aí 2009 começou Minha Casa Minha Vida, né? Foi, aí explodi, rapaz. Eu ganhei dinheiro, vendia muito, vendia a média de 8 a 11 imóveis por mês. Caramba. Era loucura, era loucura. Tirava pedido? Não tirava pedido, não, eu prospectava assim, muito. Não, eu tô falando assim, o que eu escuto nessa época que iniciou, que é diferente do dia de hoje. Então, muita gente fala assim, cara, chegava o cliente, a gente tem empreendimento que era desse jeito, cara. Tinha um empreendimento aqui, que era, acho que é a vez do Cerrado, eu acho. Tinha 40 corretores na roleta, rapaz. Caramba. 40 corretores. Então, assim, se eu estivesse no lugar certo, na hora certa, você vendia bem. Só que esse negócio de contar com a sorte nunca foi comigo. Eu nunca quis contar com a sorte, né? Porque a primeira coisa que você faz quando você chega num plantão é tirar a sorte, né? Você vai ver quem vai ficar em primeiro ou quem vai ficar em segundo. E ficar passivo, esperando o cliente acontecer, né? E como eu já tive contato com a internet, desde o começo eu já entrei metendo cacete na internet. Já. Fui o primeiro corretor a ter site aqui em Goiânia, o LX, Bom Negócio, Facebook, aí o Twitter já tinha vindo, eu vendi pelo Twitter, vendi para o cliente do Rio pelo Twitter. Eu estourava o e-mail da imobiliária lá fazendo spam, nossa, eu mandava 80 mil e-mails por dia. Caramba. Cara, eu fazia tudo que dava, né? Assim, e fora offline, né? Eu tinha uma programação. Relacionamento muito pouco, cara. Eu vendi muito pouco para relacionamento. Eu era muito focado em prospecção ativa mesmo. Então, a oferta telefônica, eu fazia 50 ligações por dia, fazia follow-up, pelo menos 15 por dia. Fazíamos já na segunda-feira, deixava eles rodando. E aí, depois eu ia colocar cartaz, fazer feira, ponto avançado, tudo que você pensar eu fazia. Cara. Corretagem em tudo que você está falando aí para mim, então, realmente, literalmente mudou sua vida. Totalmente. Eu paguei minhas contas, liquidou as dívidas, liquidei minhas dívidas. Investir. E eu tinha aquela ambição. Falei, um dia eu vou ser corretor de alto padrão. Né? Mas eu sabia que existia um processo para eu chegar lá. Então eu falava, meu carro não condiz, minha roupa não condiz, o meu background, eu não tenho experiência, não sei o que esses caras vivem, qual que é a percepção de valores que eles têm. Então eu fui pro econômico, ganhei grana, fiz uma reserva, falei, cara, se eu fiquei 4 meses sem vender, eu vou guardar 5 meses de reserva. Porque a grande dificuldade do corretor também é essa gestão financeira, né? Ele não ter a reserva. Não ter a reserva te deixa ansioso. E o cliente sente esse cheiro. Sente o cheiro. Eu falo do cheiro, cara. O corretor que não vende, tá desesperado, tá ansioso, o cliente tá assim, ó. Ele sente. Não vai vender. É porque você olha pro cliente como se ele fosse um caixa eletrônico, né? Exatamente. Ele vai resolver seu problema, não é você que vai resolver o problema dele. E aí a gente volta àquela história da Martins lá de novo, né? Que é se comprometer com o sucesso do cliente, não com o seu. Boa. O seu é consequência de um bom resultado que você tem com o cliente. Ronaldo, entrando nessa seara, começou um projeto, veio de um mundo financeiro, que eu acredito que te ajuda hoje pra caramba. Demais. Que te ajudou no início. Entendimento de grandes empresas, cara, Martins, Unibanco, pô, velho. Nós estamos falando de escolas, né? De escolas que tracionaram muito a venda e a profissionalização da nossa profissão, que é vendas, né, cara? Nós somos corretor, mas nós somos vendedor também. Mas como que foi a pegada, como que foi a virada? Pô, velho, tô massa aqui, quero me tornar alto padrão, mas
My Broker, velho. De onde você tirou? Como que foi? Como que surgiu? Pô, velho, dá pra me... Porque se você continua sozinho, brother, você ia ganhar dinheiro pra caramba. Sim, eu tava ganhando bem. Você tava ganhando bem, mas de onde que veio a ideia? Como que foi esse início My Broker, velho? Aí, quando eu projetei essa mudança aí do econômico pro alto padrão, eu Fez sua reserva e tal? fiz minha reserva, entrei na Opus aqui em Goiânia. Opus é uma incorporadora. A Opus é uma incorporadora, né, ela grande, só lançava apartamentos acima de 200 metros. Boa. Ela já estava bem posicionada no alto padrão, mas estava começando também, não tinha tanta empreendimentos entregues, eu acho que tinha um empreendimento entregue, então era muito promessa até então. Mas ela se posicionava muito bem e ela estava desenvolvendo o empreendimento. Falei com a parceira minha, ela falou, vai para a Opus, eles estão montando uma house. Entrei na house, primeiro dia eu fiz a primeira venda. Que massa. Primeiro dia, a primeira venda. Aí eu percebi que, cara, o meu atendimento já era de alto padrão. Entendeu? Apesar de eu estar vendendo econômico, meu atendimento já era de alto padrão. E aí... Você aprendeu a se adaptar com o cliente, né? Nesse caso, igual você falou, cara, eu já... o Martins me ensinou que se eu fosse de gravata e terno, eu ia tomar a grana. Isso é adaptação, bro. Totalmente. E assim, o bacana, o econômico, ele me deu muita hora mesa. O corretor tem que ter hora mesa, igual hora voo do piloto, né? Se você tem pouca hora mesa, cara, você não tem experiência. Agora, cara, eu sabia contornar a objeção, eu sabia fazer o cara, pressionar o cara para fechar. Lógico, o cliente da necessidade e o cliente do desejo são diferentes. São diferentes. Se você forçar o do desejo, ele sai fora. Mas o cara da necessidade, ele também vai te dar experiência, porque você tem traquejo, você vai começando a entender um padrão. Né? Existe um padrão para todas as coisas. E aí, quando você descobre esse padrão, fica mais fácil. Então, no primeiro dia eu fiz a venda e eu descobri que tinha 4 meses que essa imobiliária estava aberta e nunca tinha vendido, que era uma house deles. Falei, caramba, se eu não for... Eu não queria ir para as outras concorrentes, porque eu não me identificava muito com a filosofia. Boa. São ótimas concorrentes, são fantásticas, só que, para minha filosofia, ela não servia. Do jeito que eu entendia, sim. Eu não me adaptava. E aí foi quando eu falei, cara, essa aqui, como eles não têm muita experiência, o gerente ele veio da Ambev e veio da Bahia, ele não conhecia nada do mercado imobiliário, nada de Goiânia. Então ele estava aberto a deixar eu fazer o que eu quisesse. Porque eu cheguei, ganhei uma reputação ali de ter vendido no primeiro dia. Com 15 dias depois eu vendi outro apartamento de 228 metros quadrados. E aí, porra, já me tornei o cara. Aí comecei a treinar os outros corretores, aí comecei a contratar, porque eu comecei a perceber, cara, aí comprometido com o sucesso da empresa, como corretor, mas comprometido com o sucesso da empresa, que eu pensei, cara, se essa imobiliária não cresce, daqui uns dias cortam isso aqui, e aí eu vou ter que ir para outra, e eu não quero. Então eu comecei a contratar. Eu comecei a ligar para parceiro, cara, vem aqui tomar um café e tal. Eu chegava aqui, eu falava, cara, entrei, primeiro dia eu fiz venda, 15 dias depois eu fiz venda, ganhei uma grana, pá, nós vamos fazer um imobiliário assim, assado. Eu não tinha nada, não ganhava nada com isso. Não era coordenador. Na contratação. Nada. E aí o meu gerente me colocava a treinar na terça e na quinta, o pessoal. E eu achava bom. Você está aprendendo. Estou aprendendo. E isso fez com que a gente crescesse a equipe, a gente estava com uns 15 a 20 corretores, mais ou menos, e eu me tornei a referência dentro da equipe. Ao ponto de fazer mais vendas ainda, porque na hora de fazer o atendimento, as pessoas não confiavam no gerente. Então eles falavam, Ronaldo, você quer fazer uma parceria comigo? Eu falava, pô, bora, né? Bora, né? Teve um empreendimento aqui em Goiânia de salas comerciais, que eu vendi 27 salas no lançamento, e 11 foram minhas mesmo, assim, de prospecção, tal, não sei o que. Sozinho. E o resto foi tudo parceria. Que massa. Aí as meninas, chegavam, Ronaldo, tô com um cliente que quer 3 salas e tal, mas eu tô insegura, vambora. Aí chegava lá, fazia a venda e tal, eu era muito o cara do fechamento ali, o closer, né? Então, orientava eles ali durante o processo, e pelo fato de estar sempre passando informação, treinando eles ali, eles confiavam muito em mim. Pô, total. E isso ajudou bastante. E aí chegou um momento, cara, que começou a me incomodar o fato de, eventualmente, eu ser obrigado a vender aquele produto para o cliente
sabendo que talvez aquele não era o melhor produto para ele. E aí, às vezes o cliente chegava em mim e falava assim, cara, tem esse imóvel para vender, para colocar no negócio, aí a incorporadora não aceitava. Eu falava, não, vai lá, vende, depois você volta. E aí isso também me incomodava. Aí eu comecei a pensar e eu lia o livro que chama Estratégia do Oceano Azul, e aí ele me inspirou. Eu falei, cara, tem uma lacuna no mercado imobiliário de uma imobiliária que está focada não no produto, mas está focada no cliente. Que massa. Porque o cliente, assim, dentro do processo de negociação, o cliente, ele não era o ponto principal. O ponto era o produto. Sempre foi produto, cara. Sempre foi produto. Não só no mercado imobiliário, isso para tudo. O cliente era um acessório. E aí, de repente, com as grandes empresas de tecnologia, elas começaram a enxergar algo diferente, dando voz para o cliente. E aí surgiu YouTube, MySpace, iPhone, tudo no pronome pessoal. Era focado no cliente como o cerne e o grande protagonista do processo. E aí eu falei, cara, MyBroker. Aí a gente criou a MyBroker. Começamos a MyBroker em 2011. Agora a gente, dia 13 de julho, completamos 14 anos. Cara, dia do aniversário da minha menina. É? Que massa, 13 de julho. Aniversário da minha mãe também. Aniversário da minha mãe, nessa mesma data. E aí a gente começou a MyBroker. Quando você fala a gente, quem, brother? Deixa eu galera saber. Era eu, o Bruno Maior e um outro rapaz que eu acho que é de Tuiutaba, que ele me convenceu que ia me bancar. Na verdade foi o seguinte, eu tava num plantão, tava muito bem sucedido, cara. Tava eu era feliz corretor, na sua. Feliz, fazendo parceria lá, fazia o que eu queria na imobiliária. Eu queria, assim, entre aspas, né? Mas eu podia inovar em alguns processos, né? E tava realizado, cara. Tava com uma grana guardada, tinha trocado carro, tinha comprado minha casa, tava tranquilo. Viajava 4 vezes. Já tava com mais de 2 anos nessa pegada, ganhando grana boa, tranquilo. Tinha mais de 2 anos já que eu tava 9 para 11. Ganhando bem. 9 para 11, não. Você tá falando de... Não, tô falando imóveis. De 2009 para 2011. Foi. 2 anos. Sim. E até ter ideia da MyBroker. Foi. Uns 2 anos aí, já tava bem estruturado financeiramente e tava tranquilo. Aí um dia o cara que me entrevistou lá atrás, o Bruno Baioc, ele falou, cara, vamos... Onde é que você tá? Aí eu falei, eu tô num plantão aqui, eu tava no plantão do Opus One. Aí ele falou, vou passar aí. Aí chegou lá, aí ele falou, cara, nós vamos montar imobiliária, assim, assado, tal, esse cara aqui, ó, vai bancar a gente. Durante 6 meses. Quanto você tá tirando? Eu falei, cara, tô tirando uns 30 mil. Na época eu tinha demais, cara. 30 mil. Tá louco? Porra, 2011, 30 mil. Aí ele falou, não, ele vai pagar 6 meses de salário aqui pra gente, até a imobiliária romper, e ele vai fazer e tal. Aí vai montar a imobiliária. Eu falei, beleza. Vocês criaram o nome? Aí ele me falou, né? Ele não tinha nome, ele não tinha nada. Ele só falou qual que era a ideia. Era montar uma imobiliária. Eu falei, cara, para montar uma, para ser concorrente das outras que estão aí, tem 30 anos de mercado, eu não animo. E tinha por conhecer de fora, mas já tinha grandes nomes? Grandes nomes, cara. Aqui tinha a Tropical, que era maior, que depois foi comprado pela Brasil Brokers, Adão, Urbis, a .com, a Provenda. Então tinha grandes players aqui. A própria Polo também, que estava já bem posicionada. E a ideia de todo mundo era pegar plantão. A ideia de todo mundo era assim, você tinha muita exclusividade antigamente, né? Então se eu quisesse vender algum produto da CMO, eu tinha que passar pela .com. Se eu quisesse vender algum produto da FR, eu tinha que passar pela Urbis. Fiz o plano de carreira para os corretores, e aí também tinha até uma PLR na época que a gente tinha criado, e fomos atrás dos corretores, cara. Aí, a princípio não era para eu entrar com grana, mas eu ia ter só 10%. Aí eu falei, cara, e se eu entrar com grana, eu consigo entrar com mais? Aí acabei entrando peguei minha reserva ali, coloquei na imobiliária. Investiu. Só que depois esse cara, ele não colocou dinheiro. O cara que prometeu, ele não colocou dinheiro. Tuiutaba, um abraço, Tuiutaba. ele prometeu que ia colocar, que ia bancar a gente durante esse período, e talvez, cara, se esse cara
foi uma benção para mim. Porque talvez eu nunca teria dado esse passo. Boa. Porque assim, como eu já tinha quebrado 2 vezes, eu já era meio traumatizado. Eu falei, cara, nunca mais assino carteira de trabalho de ninguém e tal. E aí ele me deu assim, esse passo de fé, né? E começamos lá na Rua 140, alugamos um sobrado, a recepção era literalmente na garagem, e aí a gente começou com os 12 corretores. Dos 12 hoje, 7 são sócios, né? Que massa, ou 6 cara. são sócios, sócios em operações diferentes, mas no começo estava lá a Mariana, o Hugo, o Albuquerque, o Ricardo Martins, o Lucas Marques também estava no começo, o Rafael Carrijo, o Thiago Dornelas, a Isa Tinelli. Então, são nomes São aí referências que vivem do mercado até hoje. Vivem do mercado até hoje. E a maioria, acho que só a Isa e mais um lá, que já tinha Cresce. O resto era tudo literalmente calça branca. Porque a ideia inicial, quando os corretores chegavam lá, falavam, cara, qual produto você tem? Aí eu falava, qual você quer? Qual que você quer? Como assim? Fala, como assim, cara? Eu falei, não, aqui a gente trabalha com tudo, a gente trabalha com o mercado inteiro. Eu falei assim, não, mas isso não funciona, cara. E o plantão? Eu falei, mano, esquece plantão. Tá tendo uma revolução por conta da internet, por conta do smartphone. Isso vai mudar completamente 2011, o game. 2011, brother. 2011, as coisas estavam começando, a internet. O que eu tinha percebido? Nem o WhatsApp ainda, velho. Não, o WhatsApp estava começando. 13, né? 12, 13. O WhatsApp veio em 2010, ele veio chegar no Brasil, acho que em 2012, 2013, não sei. Mas eu já tinha começado já a fazer muito anúncio no Facebook, e o meu canal no YouTube também ele funcionava bem. E eu comecei a perceber que o plantão começou a diminuir e as outras vendas aumentando. No começo era 80% das vendas plantão. E de repente o plantão começou a se tornar 20% das minhas vendas. Aí eu comecei a perceber que o plantão, eventualmente, ele até me atrapalhava. Porque eu tinha tanta prospecção ativa, energia lá, que às vezes eu precisava fazer um atendimento, eu não tinha disponibilidade de tempo ali para poder fazer aquilo. Mas eu gosto também de plantão, não tenho nada contra. Sim. O problema é o corretor ficar sempre nessa mentalidade passiva, de ficar ali esperando que o cliente iluminado chegue. Né? Então, mesmo plantão para mim era um plantão ativo. Eu tinha que ficar ali, tinha que estar ofertando, eu tinha que estar subindo meus anúncios, minhas campanhas. E aí, quando eu fui, né, cara, eu fui muito com a mentalidade de corretor. Então, eu até hoje não perdi a mentalidade de corretor. Sim. Até hoje calço o sapato do corretor, entendeu? Então, eu sei a dificuldade de passar os 4 primeiros meses sem vender, a insegurança que você fica de, cara, será que eu vou vender todo mês? Cara, como é que é esse processo de projetar uma carreira, de chegar no nível de você ser reconhecido, de você ter um reconhecimento até interno mesmo, assim. Muita gente também é família, falava, cara, arruma um emprego e tal, não vai fazer alguma coisa de verdade, esse negócio só tem prejuízo, tá pagando para trabalhar. Então, durante muito, muito tempo, até eu buscar o reconhecimento interno. E aí a gente começou, cara, e deu muito certo, né? Massa. Ronaldo. Só que antes de dar certo, deu muito errado. 2011 e 2025. Vai fazer 14 anos, MyBroker. MyBroker está em vários estados do país. 14 estados. 14 estados do país. Como o CEO, o proprietário, MyBroker, você consegue transmitir base, cultura de negócio para os seus sócios e para as pessoas que serão seus sócios ainda no futuro? O que você acha que é o grande diferencial Ronaldo Dantas MyBroker? Cara, a gente teve algumas versões baseado tanto na nossa capacidade quanto na capacidade do próprio mercado. A gente teve algumas versões. Para resumir, a gente teve a MyBroker 1.0, 1.1, 1.2, depois 2.0, que não foi boa, depois a 3.0, 3.1, a MyBroker 4.0, a gente está na 4.2, e agora a gente está lançando a MyBroker 5.0. O que significa isso? Cara, são versões da MyBroker. A gente tem graduações da MyBroker que a gente sempre enxerga ela, cara, existe uma forma da gente fazer mais e melhor, mas é uma flipagem que a gente tem que fazer de alguma forma.
Na MyBroker 4.0 foi quando a gente abriu o sistema de partnership, que é a ideia do corretor se tornar sócio. Legal. Então, essa foi uma grande revolução para a gente. Foi em 2017, numa academia de vendas também. A gente já vinha com esse processo de academia de vendas, a gente formava o corretor saía. Maravilhoso esse projeto de vocês, cara. Diferenciadíssimo. Fantástico. Obrigado por isso. Porque quanto mais corretores profissionais nós tivermos, a gente impulsiona o nosso mercado em si e ajuda todo mundo, porque, querendo ou não, brother, o nosso cliente final é que faz a compra, é o mercado que põe o negócio acontecer. E quando tem muita gente ruim, acaba que todo mundo é ruim, mas quando você faz o que vocês fazem aí de academia de venda, projeto de venda interno para o corretor, isso é uma profissionalização da profissão e que faz toda a diferença para mim, que sou autônomo hoje, por exemplo. Cara, quanto mais concorrentes melhores eu tiver, para o mercado, para mim é muito melhor. É fantástico, porque assim, na verdade a gente está competindo, cara. Se o cara está pensando aqui, eu vou aplicar em fundo, eu vou fazer um CDB, eu vou plantar soja, eu vou trocar de carro, vou viajar para Disney, o dinheiro é limitado. Então, quando a gente está ganhando o mercado, quando a maré sobe, todos os barcos sobem, né? Sempre acreditei nisso. E quando até as pessoas falavam assim, Ronaldo, mas você não tem medo de treinar um corretor e ele sair? Eu falei, não, cara, eu tenho medo de não treinar e ele ficar. Essa é uma máxima. Essa é uma preocupação que eu sempre tive. Em 2016 a gente começou esse projeto, né? Então, um projeto revolucionário mesmo. Fazer de 3 em 3 meses, primeiro mês. Sei da história, história maravilhosa. Tive com os meninos contaram, massa demais. Parabéns por isso também. E aí em 2017 eu lancei essa possibilidade. Partnershippers, que é o 4.0. 4.0, que é a MyBroker. O corretor começa como trainee júnior, pleno, senior, master. Aí se ele quiser seguir o caminho da liderança, aí ele vai para consultor, coordenador, gerente, diretor, sócio. Então ele pode seguir por esse caminho aqui se ele tiver a vocação e o interesse também, porque a gente sabe que não é a mesma coisa. Às vezes o cara quer entrar e quer ficar com o corretor, ok. Tranquilo. É maravilhoso. E precisa disso também. Lógico. E aí a gente monta a operação, como foi o caso dos meninos lá em Uberlândia, Mariana e o Hugo aqui em Goiânia, mais 120 sócios. Que massa. Só para você ter ideia. Há 4 anos atrás a gente comprou um CRM e a gente começou a investir muito em tecnologia. Legal. Já sabendo que ia ter essa mudança. Então a gente criou o CID, Consultor Imobiliário Digital, em 2020, eu acho, 2020, 2021. Já imaginando que a gente poderia chegar nesse patamar agora de inteligência artificial e todo o processo. A gente montou um aplicativo para corretor, a gente tem um sistema para incorporação, abrimos nossa incorporadora, estamos lançando, inclusive a gente está concorrendo no primeiro vertical nosso, vai concorrer agora ao Prêmio Master Imobiliário. Eu tive lá, marketing. Como que chama lá? Casa Legado. Casa Legado, eu tive lá. Que espaço massa, bro. Bacana, né? Que diferente. Vamos pegar a esquina lá, a gente Que massa. Os lançamentos nossos, como a gente tem muita inteligência de vendas, a gente sabe o que o mercado está precisando, quais são os melhores projetos, o que vende melhor, e aí a gente vem trazendo essa realidade. E a gente vai concorrer, talvez quando você estiver vendo isso aqui, pode ser que a gente já tenha ganhado o Prêmio Master Imobiliário no primeiro lançamento massa, que a gente fez aí. Estarei torcendo por isso. Eu também tô torcendo. E aí a gente, nesse processo todo, depois na parte de partnership e tudo mais, que é a 4.0, a gente vem com a digitalização. Então a gente vem muito forte na digitalização, a gente vem há 4 anos investindo muito forte nisso. E aí a MyBroker 5.0, que ela consegue potencializar ainda mais a capacidade do corretor. Ela consegue gerar mais resultado, que é exatamente o que a gente está tratando aqui nessa academia de vendas, que é o corretor nexalista. Né, que é o corretor que ele precisa agora, não no ambiente, a mesma oportunidade que teve lá em 2011, quando começou a internet, que a gente enxergou, a gente pegou essa onda, surfou em 2016, quando o Facebook falou, olha, a partir de hoje a gente não vai mais priorizar estático, a gente vai priorizar vídeos. E aí a gente falou, cara, vamos ter uma vaga disponível aqui do maior expositor de imóveis do Brasil, vamos criar esse. Foi quando eu convidei o Ricardo. Sim. O Ricardo ele começou com a gente, depois ele saiu, montou a imobiliária, inclusive.
chamava Amigo Corretor, e tinha ele mais duas pessoas, o Urias e o Flávio. E aí eu peguei e falei, cara, dentro do mercado eu tinha visto, ele postava um vídeo a cada 2 semanas, mais ou menos. E eu sabia, já tinha estudado bastante o YouTube, e eu sabia que o YouTube, quanto mais você posta, mais ele te entrega, né? E aí Via de mão dupla. eu convidei ele e falei, cara, a gente vai fazer o maior expositor de imóveis do Brasil, eu queria que fosse você. Nós vamos dar um imóvel por dia para essa pessoa, ela vai ter que postar um imóvel por dia. Não tem que preocupar em negociar, não tem que preocupar em captar imóvel, porque a capacidade, a gente sabe que era muito difícil, né? Antigamente, para você captar. Cara, fazer tudo, né, brother? Hoje em dia com o celular, cara, você edita, você faz tudo, bota a legenda, faz tudo, já só por ali. Antigamente não era assim, cara. Antigamente aí a gente comprou câmera, lente, estabilizador, drone, ilha de edição. Cara, era um dia, literalmente, editando ali para poder subir e conseguir colocar o vídeo no ar. Mas a gente colocou um vídeo por dia, pegamos o embalo disso aí veio alguns vídeos que estouraram, explodiu aí, e até que veio a pandemia. Na pandemia a gente já tinha 550 vídeos. Caraca, já bem aí a gente já era grande, a gente já estava bem grande já, mas aí com a pandemia, todo mundo em casa, ninguém tinha vídeo. Hoje é óbvio, né, cara? Todo mundo tem que ter, mas, né, cara, em 2016 a gente começou nessa brincadeira, né? Apostaram um negócio que não dava retorno. E aí a gente já vinha trabalhando já nessa ideia da 5.0, e agora a gente lança a MyBroker 5.0 junto com o aniversário de 14 anos, a gente está entrando no terceiro ciclo de 7 anos dela. Massa. E aí a gente começa agora, a partir de agora, a MyBroker 5.0. Boa. Ronaldo, entendendo tudo sobre isso, analisando aí agora a MyBroker 5.0, digital mesmo, já passaram, não sei se você consegue numerar quantidade de corretores em 14 anos, mas, cara, acredito que tenha sido milhar. Hoje a gente tem 2.500 corretores, né? Então você pode colocar aí pelo menos o dobro disso aí que já deve ter passado pela MyBroker. Tem a escola, tem o DNA da MyBroker. 5.000 corretores passaram, te conheceram e entenderam. Uns deram certo, outros não. Sim. O que você acredita, cara, como um corretor de essência que você é, hoje proprietário de uma grande empresa, se não uma das maiores aí do Brasil na área de transação imobiliária? Cara, o que é o ponto-chave pro corretor dar certo, no seu ponto de vista? Se tiver 3 pontos, Silvinho, 3 pontos que vão fazer diferença pro cara. Tem uma máxima que é chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento se adquire estudando. E tem muita gente que faz isso muito bem. Estuda, faz curso, paga mentoria e tá aí o tempo todo estudando, mas que não tem resultado. Sim. Mas que não tem resultado. Por quê? Porque não tem atitude. Porque quando você tem atitude, você põe o conhecimento em prática e esse conhecimento se torna habilidade. Nossa. Então é o conhecimento, habilidade e atitude. Mas para resumir tudo isso aqui, cara, eu quero falar que a característica mais importante que existe para o corretor chama-se coragem. Boa. A mais importante. Corretor que não tem coragem. Por quê? Primeiro, você tem que ter coragem para poder pegar um telefone, ligar e tomar um toco. Né? É igual chegar na menina na balada e sabendo que você vai tomar um toco. Ninguém gosta. Você tem que ter coragem, igual você está fazendo aqui, se expor. Você está se expondo. Sim. As pessoas vão criticar, vão falar bem. Você está aportando aqui, tem uma estrutura que está toda envolvida aqui. Aí se não der certo. E se? Como corretor, não existe garantia. Teve um corretor que falou assim, eu acho muito engraçado o pessoal que vai para o lançamento, vai lá, faz o vídeo da área, não sei o que e tal. E aí, de repente, eventualmente, todo mundo vai para o lançamento, ele não tem nenhuma garantia que ele vai vender. Mas você quer garantia, cara? Você compra um Brastemp, porque não existe garantia no mercado imobiliário. Se você trabalha com exclusividade, você tem garantia. Não tem, porque você pode não vender. Você pode pegar lá, fazer o vídeo, fazer as fotos, levar cliente, fazer o anúncio, patrocinar e vencer a sua exclusividade
e a casa não vendeu. E aí? Qual que é a garantia? A gente não tem garantia. Sim. A única coisa que a gente tem que ter é coragem. Cara. Então, assim, o fator mais importante pro mercado imobiliário, para um corretor, é ter coragem. Coragem de se expor, coragem de aprender, coragem de gastar energia sem saber se ele vai ou não ter resultado. Então, basicamente, se eu fosse resumir tudo em uma só, seria essa. Boa. Para aquele corretor que está começando agora, volta lá atrás, brother. Se eu tivesse agora entrando... O que você faria? Cara, tem uma Cara, coisa... ó, 2025, nós estamos em julho de 2025, saindo de um banco. Saindo de um banco que existe ainda essa profissão, bancária existe ainda. Sim. O cara vai sair de lá para entrar para a nossa profissão. Ronaldo Dantas saindo do Bradesco hoje, o que faria no mercado imobiliário? Com tudo que você já conhece. Você lembra do Unibanco que tinha lá, Unibanco 30 horas? Sim, velho. Você já parou para pensar nisso? Como assim 30 horas? Já? Não. Não, eu entrei lá, eu não entendia isso. Eu falava, cara... Mas eu lembro do slogan. Por que 30 horas? Da onde vocês tiraram isso? O que significa isso? O cara não é 24 horas na internet, mais 6 horas na agência. Eu falei, entendi, cara. 30 horas, os caras têm 30 horas no dia. Isso bugou minha cabeça, cara. Então, quando entrei no mercado imobiliário, eu falei, mano, eu sou corretor 30 horas. Eu sou corretor 30 horas. O que eu fazia, meu irmão? Segunda-feira, torava o cacete. Meu querido, segunda-feira de manhã você não me via. Era só trabalhando meus anúncios, minhas campanhas, não sei o que lá. Eu lembro até hoje, ia na Lan House, imprimia os boletos, ia na lotérica, pagava os boletos, e aí deixava meus boletos. OLX, bom negócio, essas coisas. Tudo. Autorava, ninguém fazia isso, cara. E aí depois, as outras 6 horas, era pau na máquina, meu querido. A chinela cantava, enquanto meus anúncios estavam rodando. Agora o corretor, ele acha que ele é online, ou ele é offline. Cara, você está perdendo tempo. Ou você está trabalhando só 6 horas, cara. Ou você está trabalhando... E não tem que ser complementar. Você põe o anúncio, você não precisa, cara, ficar olhando os anúncios toda hora, não. Faz seus anúncios, deixa o pau torar e trabalha 6 horas por dia, de verdade, prospectando cliente. Então, se você faz isso, não tem jeito de dar errado. Não tem. Você trabalha 30 horas por dia. Quanto que dá? Massa, brother. Só que a maioria dos corretores, eu tô lá, fica só focado só em gravar, só produzir, e aí ele não aproveita as outras partes. Ou ele fica só focado em trabalhar no braçal, e ele não impulsiona as outras 24 horas, cara, porque o cliente está na cama hoje em dia. Onde que o cliente está buscando imóvel? Cara, casa, quando ele deitado, tá insônia, almoçando. Quando ele tá com insônia lá, ele tá lá no celularzão, comendo, e aí? Você não está atendendo esse cara essa hora. Mas você pode atender. Então, esse conceito do Unibanco, 30 horas, para mim foi o conceito que me revolucionou. Corretor 30 horas. Como que eu posso juntar as duas coisas? Cara, aí a chinela cantava, meu querido. Aí você pensar de coisas que eu ficava pensando em prospecção de cliente, porque o que eu penso? Tem cliente, tem venda. Não tem cliente, não tem venda. Se você não tiver o tempo todo pensando em como esse trabalho aqui que a gente está fazendo, ele tem que te colocar frente a frente com o cliente. Então, tudo que eu fazia, cara... Era intencional para me colocando cliente na frente do cliente, porque o corretor, tem muito corretor ocupado em fazer coisas que não são produtivas. Boa. Ele se ocupa o tempo todo em fazer coisas que não vai colocar ele frente a frente com o cliente. Ele não para pra pensar nisso. E, cara, ele não consegue ter resultado. Ele não consegue adquirir habilidade, porque ele atende poucos clientes. Nada. Então, se você atende poucos clientes, você não consegue ter habilidade. Eu estou buscando muito conhecimento. Mas e aí? Seu conhecimento está virando habilidade? Qual que é a intenção disso que você faz? Não adianta. Então, hoje, 2025, você começaria entendendo que existe... online e offline, faria os dois, botando para moer. E é trabalho. O dia inteiro prospectando cliente. Cara, até meu carro era plotado. Que massa. Não tinha conversa. Faixa de ilha... Nossa, Deus, faixa de ilha é o melhor ROI que eu já tive na vida. Faixa de ilha é proibido, né? O que é faixa de ilha, velho? Sabe que as ilhas do carro, assim? Tem
a ilha Sim, tem um sim. carro de um lado, as pistas. Aí botava aquelas faixinhas de um por um, Ah, tá bom. enfincada, Entendi, sabe? entendi. Meu irmão, melhor ROI que existia. Chamava meus amigos e falava, rapaz, o que vocês estão fazendo? Nada. Vamos tomar uma cerveja? Vamos. Botava umas caixinhas de cerveja dentro do carro. E pum, E eles iam comigo. A gente pregando escolhia, botava uns 10. Cara, uma vez por semana eu colocava isso aí. Durava 3, 4 dias, a prefeitura Povo arrancava, tirava. o povo tirava e tal. Meu irmão, meu telefone tocava, que eu não aguentava, não suportava tanto que meu telefone tocava. Que massa. Quanto menos informação eu colocava, melhor. Eu ia melhorando meus anúncios, entendeu? Eu ia sabendo, isso aqui deu certo, eu testava muita coisa. Eu descobri que quanto menos eu colocava, melhor. Eu botava casa, conde fechado, 3 quartos, parcela, tanto, telefone. Acabou, nada demais, só gerava curiosidade. Mais nada. Nossa, meu telefone Lead. tocava, meu querido, mas tocava. Aí eu falava, cara, quanto que me deu cada faixinha? Qual que é o ROI disso? Eu sempre analisei como um negócio. Massa. Irmão, pra gente finalizar, passou rápido. Tem uma frase que você toca muito e que mexeu muito comigo. Ninguém fica rico sozinho. Exatamente. Explica esse bordão, brother. Cara, pros dois lados, né? Entrando para as duas faixas, mas explica isso pra gente. Viver em sociedade, cara, a gente não faz nada sozinho. A roupa que você veste não foi você que fez. Esse microfone que a gente está dependendo aqui. Do Wagner. Wagnerzão tá ali gravando. Se não fosse ele, cara, como é que a gente ia fazer tudo isso aqui? Você precisa de incorporador, você precisa do cliente, você precisa do banco, você precisa de... Cara, a gente vive, chamamos de stakeholders, né? As pessoas que estão envolvidas dentro do processo. E tem muita gente que se acha muito autossuficiente. E, cara, na verdade, falta humildade. De saber, sim, cara, você precisa de um monte de gente. Calma. De um monte de gente o tempo todo. O tempo todo. Viver em sociedade é isso. Então, quando a gente percebe isso, fica mais fácil, porque a gente sabe a importância da outra pessoa, a gente valoriza isso, as pessoas fazem com mais gosto pra gente do que pro outro que não valoriza, e acaba que a gente facilita muito o nosso trabalho, porque eu tô tentando ajudar ele tá tentando me ajudar, cada um foca no que é bom, porque o médico, cara, o cara vai me atender lá, né? O cara vai me atender. Mas ele não tem tempo de ficar olhando qual que é o melhor imóvel. Então cada um foca naquilo que é especialista e a gente tem um ganho produtivo. É assim que nossa sociedade chegou aonde a gente chegou. Cada um focando em alguma coisa. Agora imagina se eu tivesse que ir lá matar a vaca, fazer o couro, depois fazer o sapato. Eu ia demorar 1 ano para fazer um sapato. Eu vou ali, faço meu trabalho, quando eu vou no shopping, tá ali um vendedor para me atender, me vender um bom sapato. Então, assim, a gente depende das outras pessoas o tempo todo. O problema é que as pessoas, elas acreditam que elas são autossuficientes, e ninguém é. Então, quanto mais rápido você aprende isso, mais fácil fica você conviver. E aí, sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. A gente não ia chegar agora, a gente vendeu 25 mil imóveis ao longo da história da MyBroker, a gente acabou de chegar nessa marca. A gente vendeu agora 500 milhões de reais no mês de julho. Meio bi no mês de julho. Vamos sortear um carro para o gerente agora. O gerente é um cara fundamental dentro do processo para a gente. Vamos sortear um carro para os gerentes. A gente vendeu ano passado 4 bi 200. Cara, isso não acontece sozinho. Sozinho não dá para fazer nada sozinho. Então, assim, eu sou mais ter um pedaço menor da pizza, mas com uma pizza gigante, do que querer a pizza inteira, mas uma pizza brotinho. Então, para mim, é a mentalidade que a gente tem aí de compartilhar. Isso no nosso negócio de corretagem, cara, parceria é a palavra-chave. É tudo, né, velho? Assim, um absurdo a pessoa não querer fazer parceria. Para mim, é desleal até com outro cliente. O cliente está vendendo. Sim. O cara está precisando de vender. Se ele está vendendo, ele tem um problema. Ninguém quer vender o imóvel porque... O maior problema da revenda está no cliente que está vendendo. Ele tem um problema. Com ele o problema. Ele tem um problema. E aí você pega e fala assim, não, eu tenho cliente, quero fazer parceria com você. Você falar que não, você está sendo desleal com o cliente. Porque ele está precisando, cara. Você podia resolver o problema dele. Então, todo mundo pode ganhar. Mas eu vou ganhar mais se eu vender. E se não vender? Você vai ganhar, melhor ter 50% de alguma coisa do que 0 de nada, né? Isso aí. 100% de nada, né? Isso aí. É isso. Ronaldão, obrigado, velho. Eu agradeço, meu querido. Obrigado demais. Aonde que as pessoas te encontram, onde as pessoas encontram MyBroker. Se quiser estar com o time de vocês, aonde o corretor procura, deixa seu recado final, por gentileza.
pode me seguir lá no Instagram, Ronaldo Dantas JR. A gente também tem eu retomei meu canal no YouTube. Legal. Que aí eu vou dar algumas opiniões aí, Isso aí, postar bro. alguns vídeos, algumas experiências. Não, viajando aí mostrar um pouquinho da experiência. E entrando lá, pode falar comigo. Se Você quiser direciona a galera. saber, agora a gente também tem um modelo de franquia também, não só o partnership. Boa. Se alguém quiser levar MyBroker, levar essa filosofia, que é muito bacana, né, para outras cidades, a gente está à disposição. Mas é claro que vai passar por um crivo, né, para ver se a gente da gente... Se faz sentido, né? Isso aí. Se for gente boa, a gente... Tá dentro do negócio. Vai tá. Show de bola. Ronaldo, obrigado mais uma vez, cara. Sua presença aqui para mim, para o canal A Moeda, é de fundamental importância. Vocês me convidaram para estar aí na Academia de Vendas, um projeto fantástico que para mim faz toda a diferença para o mercado em si. Sei que vocês devem tomar porrada pra caramba, mas que tomem. O que é importante é que a gente faça do nosso ambiente um ambiente melhor. Deixa eu aproveitar, então, vou fazer uma pergunta. Para você que está vendo a primeira vez, qual que é a sensação? Cara, é aquilo que eu sempre falo. É uma pegada de instrução, conhecimento, técnica. E se o corretor hoje não tem um mínimo que vocês estão oferecendo, que eu sei que dentro do projeto MyBroker tem o específico para o cliente, para o corretor, que é um cliente da imobiliária, isso faz toda a diferença no mercado. Cara, eu trabalho sozinho e estudo muito para fazer os números que eu faço, os negócios que eu faço. Quando eu vejo o nível que vocês estão, cara, é difícil. A moeda eu tenho rodado muito grandes negócios e é difícil encontrar um nível e eu não tem nada com vocês, eu gosto de vocês. Então, isso que eu tô falando faz muita diferença pro corretor que trabalha com vocês, pro corretor que tá de fora, que o aprendizado nunca vai ser demais na nossa área, cara. Então, Sim. O que eu tenho para falar, velho, é maravilhoso o projeto que vocês fazem. Continua, porque isso faz a diferença pro meu mercado. Que bom. Pro meu mercado, isso é diferente. E que a gente faça parcerias, mas, velho, isso faz toda a diferença pro cliente que quer comprar, porque ele vai ver um corretor profissional. E quando ele vê um corretor ruim, atrapalha a minha profissão. E o que vocês estão fazendo é educar o mercado e isso é fantástico, irmão. Maravilha. Parabéns e só continua, velho. Vambora, meu querido. Valeu, obrigado. Valeu demais, obrigado. O canal A Moeda é um canal para todos do mercado. O dia que vocês quiserem, o que vocês quiserem fazer, é um canal para nós do mercado imobiliário. Sinta-se à vontade. Silvinho, tô pensando, cara, o podcast é nosso. Vambora. É seu. Tamo junto. Vambora. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Ronaldo Dantas deu aula. Se você chegou até aqui, encaminhe esse vídeo para alguém que você acha que vai fazer a diferença. Não é para todo mundo, mas se você acha que a aula que o Ronaldo Dantas deu, MyBroker, fez a diferença para você, talvez vá fazer diferença para alguém. Muito obrigado. O podcast A Moeda Imob, toda quinta-feira às 19 horas no Spotify, no YouTube. Estamos toda semana com um programa novo. Muito obrigado, um beijo no seu coração. Até o próximo. Valeu, obrigado. Valeu. Irmão, Valeu valeu demais, cara.